Boa noite. Por segurança, estarei usando nomes fictícios para não identificar as vítimas desse caso. Olá, meu nome é Joel e hoje eu vim compartilhar com vocês uma história muito mais que macabra. Eu sou morador de uma cidade no interior do Paraná e a minha cidade é muito rural e grande parte das famílias mora em fazendas e chácaras. Todos aqui carregam grandes histórias sobre aparições de lobisomens e criaturas sobrenaturais. Meu pai Jorge sempre foi morador de zona rural e desde pequeno sempre foi um menino muito prestativo e dedicado. Ajudava os meus avós nas tarefas de casa e evitava sair à noite para rodeios e festas. Porém, com o passar do tempo, ele se tornou um adulto. E como a maioria dos adultos, acabou se casando. Casou-se com uma mulher muito bonita e decidiram dar continuidade nas tradições, morando também em zonas rurais da cidade. Alguns meses depois do casamento, foram agraciados com uma criança. Como a família morava na mesma região, frequentemente meus pais visitavam meus avós e voltavam a pé, tarde da noite. Foi quando, em uma noite de lua cheia, meu avô, um senhor já de idade, pediu ao meu pai que o ajudasse em alguns deveres de casa. Como a minha mãe acabara de ganhar bebê, ele achou que não seria bom que minha mãe ficasse até tarde à sua espera e pediu para que ela fosse embora e disse que a alcançaria no meio do caminho. Minha mãe seguiu o mesmo trajeto de sempre. Como a cidade era pequena e aquela área era conhecida por todos, nós acreditávamos que não teria problema ela fazer aquele caminho sozinha, já que éramos acostumados com aquilo. Com o passar do tempo, minha mãe começou a sentir uma presença. Era como se algo estivesse a olhando de longe. Ela parou, esperou alguns segundos e imaginou que fosse meu pai, que poderia estar voltando para seguir caminho com ela. Porém, ela não viu ninguém. Com medo, decidiu acelerar o passo. Mas aquela sensação de observação e desespero continuou a persegui-la. Foi quando novamente ela olhou para trás e viu um homem com pele de animal, olhos vermelhos e dentes tão grandes que poderiam devorá-la em segundos. Desesperada, ela viu uma porteira velha e achou que seria uma boa ideia ir por aquele caminho, já que ainda estava com o bebê nos braços. Na correria e na adrenalina do momento, acabou tropeçando e deixando a manta do bebê cair. E o que ela viu foi de arrepiar toda uma geração. Aos prantos, achando que o lobisomem a devoraria, aquela criatura pegou o bebê e a sensação que minha mãe tinha era de que aquele lobisomem conhecia aquela criança.
Os gritos de desespero da minha mãe fizeram com que o lobisomem fugisse e desaparecesse no meio da mata, levando a manta do bebê, dando assim à minha mãe a oportunidade de agarrar seu filho nos braços e salvar aquela criança. Como qualquer mãe desesperada, ela correu e conseguiu se abrigar em um pequeno casebre, que também pertencia à família do meu pai, e por conta do medo, decidiu passar a noite lá. Logo que o dia amanheceu, ela decidiu ir para casa, já que ainda não tinha visto meu pai. Chegando em casa, o que ela encontrou foi espantoso. Ela viu meu pai e seu esposo todo rasgado. Indignada, falou das suas desventuras da noite anterior e perguntou a ele onde ele estava e o que havia acontecido e se ele não ouvira os gritos de socorro dela. Ele, desacreditado, riu de toda aquela história de lobisomem. Foi quando então ela viu nos braços do meu pai os pedaços da manta do seu filho. Depois disso, eu não sei o que aconteceu com aquela família, pois meu pai Jorge nunca pôde terminar a história.